Olá! Hoje o Nação te convida a assistir mais um episódio da série Racismo em Português, produzida pela Agência Pública Portuguesa em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A história das relações raciais em São Tomé e Príncipe é marcada por violência física e tensões sociais até hoje lembradas. Confira. Quando tu plantas uma bananeira, ela nunca dá maçã. Isso quer dizer o quê? Que o colonialismo foi criado, existiu para que as sociedades hoje em dia tivessem assim, a merecer daquilo que é o eurocentrismo, daquilo que é a Europa. As pessoas chegam às roças, por exemplo, e sentem-se mal porque sabem que foi aí onde uma grande parte da população serviçal sofreu bastante. Eu creio que esta marca fica, essa marca do castigo, essa marca dos maus tratos. Há muita gente que não ultrapassou o trauma. Muita gente que ainda não ultrapassou este trauma. Sobretudo, se conversar com as pessoas de lá, muitas delas não querem falar sobre isso. Preferem esquecer. Nasci e cresci numa roça, nasci na roça Dona Augusta, a 13 km desta, onde nós estamos neste momento, a roça São João. Eu era miúdo, jovem, mas deu para perceber uma série de coisas, depois histórias que o meu pai conta, porque pessoas que foram mortas nas roças, pessoas que foram espancadas no terreiro das roças, à frente de centenas e centenas de trabalhadores. As pessoas estavam reféns da ração e tudo aquilo que o patrão dava. Não podia ter nada. As pessoas eram praticamente pequenas peças de uma grande máquina, de uma grande engrenagem, eu digo, de uma fábrica ao céu aberto, que funcionavam e por secções. E a partir das 6h30, 7 da tarde, da noite, já não podiam falar. Havia o guarda do terreiro que andava de porta em porta a ver quem conversava ou quem falava um pouquinho mais alto para ser apresentado no dia seguinte na formatura como transgressor. As pessoas eram chamadas à formatura dos terreiros das roças a serem contadas. Mulheres, homens, crianças. As pessoas não deslocavam de uma roça para outra sem uma autorização, sem uma guia. Na roça era uma relação de violência no trabalho, quer dizer, toda a população que trabalhava nas roças, portanto, a partir do momento em que ia para as roças, perdia todos os direitos. Era mais uma besta de trabalho. O contrato veio suavizar um pouco esta relação entre os serviçais e os donos da roça. Não é? Até podemos ver, portanto, os escravos, os serviçais, portanto, as pessoas que só vinham para servir. Portanto, havia um mundo com regras muito bem definidas. Não é? Em que de um lado estavam aqueles que deviam trabalhar e produzir e do outro lado estava quem mandava e quem cuidava que tudo funcionasse à maneira dos seus desejos. Isto era, mas aqui era a roça maior de São Tomé. Antigamente isto era caminho do administrador, o patrão, e suas visitas é que passava por aqui. E o pessoal passava do outro lado. Quando se lhes pergunta como foi a vossa vida na altura, a primeira coisa que falam são os vários castigos que sofreram. Corporais, humilhação sexual, a utilização do corpo delas pelo patrão,
há vários relatos desses entre as trabalhadoras rurais. Eu conheço uma cabo-verdiana, por exemplo, que contou que o filho dela foi morto na presença dela porque o patrão queria, ela como resolveu ficar com o seu Patrício, como ela diz, assassinou o filho que ela pariu do seu compatriota. Que de facto essa ilha vivia desta dinâmica de trabalho serviçal e das roças. Mas as várias legislações, as várias intervenções de humanistas, o regime perdurou. A verdade é que perdurou até 1974. Contaram-me um episódio há dias de um contingente que chegou de Cabo Verde, um contingente de contratados, e foram postos em exposição num determinado sítio. Estava em fila um branco de Cabo Verde. Alguém da curadoria pensou que o indivíduo seria um funcionário. Achou estranho e falava com ele em português e ele parecia não perceber muito bem. E dizia, sai daí, mas o que é que tu estás aí a fazer? E esse homem não foi para as roças. Esta é uma clara demonstração de racismo. Quer dizer, uma pessoa branca, provavelmente de olhos claros, naquele contexto não podia ser, simplesmente por ser branca. Era muito difícil que os serviçais saíssem para fora do ferrolho das roças. E este encerramento, enclausuramento dos serviçais criava um mito à volta da sua inferioridade. E nós vamos assistir que essa população seja marginalizada pela população local, negra também, mas que não tinham os mesmos parâmetros de vida. A questão da dominação é uma questão muito interessante, não é? Como o dominado, como o colonizado, internaliza a dominação, internaliza toda a ideologia da dominação. O forro achava que ele era superior aos outros. Não é? Porque o discurso do colonialismo também é o discurso de que os santomenses e os cabo-verdianos, por serem de origem colonial, né, por serem sociedades de origem colonial, eram os africanos diferentes. A partir de 1520, houve muitas calças régias que alforriavam mulatos, né, filhos dos donos dos engenhos. E esses mulatos eram os primeiros santomenses. Daí os forros se chamarem forros, porque os forros, aqueles que ficaram, eram os escravos alforriados, eram os escravos forros. É claro que se me disser que se eu fui escrava, eu não fui escrava, mas a minha bisavó foi escrava, não é? A minha trisavó foi com certeza escrava. Nós viemos de uma linhagem de escravos que teve a sorte de ter sido dada a liberdade num processo que ainda era muito recente. O fim da escravatura, né, no século XIX, entrou-se no período em que a economia da roça assentou nos contratados que vinham de Angola, de Moçambique e de Cabo Verde. Passou a haver, não um grupo de negros e brancos, não é? Portanto, um grupo de metropolitanos e naturais, mas um grupo de metropolitanos, de naturais, e outro grupo que estaria na base da pirâmide, que eram os contratados. E no grupo dos contratados havia diferenças, porque havia os indígenas, aqueles que eram resgados e vinham porque não pagaram o imposto da palhota, os moçambicanos e os angolanos, não é? E havia os cabo-verdianos. E nós os forros, olhávamos as roças como um mundo à parte.
Era um mundo onde havia negros que eram escravos e que nós não éramos escravos. E é natural que, tendo sido alforriados, sabendo que havia uma população de escravos subjugada, o nosso olhar sobre o outro era também um olhar de alguma superioridade. Até porque nós, nesse processo de estruturação dos forros, nós também fomos tendo as nossas terras, fomos tendo os nossos escravos. De tal maneira esta separação se fazia que muito dificilmente o São Tomense se ligava ou se casava com um moçambicano, um angolano ou um cabo-verdiano. São poucos os casos destas misturas antes da independência. É um produto do colonialismo na medida em que os contratados são um produto do colonialismo. Portanto, houve uma complexificação muito grande das relações étnicas e raciais em São Tomé e Príncipe, que hoje, obviamente, que estão muito esbatidas, mas, malgré tout, ainda há laivos, ainda há no discurso do cotidiano, se nós prestarmos muita atenção, existem ainda muitos são-tomenses que não estão livres dessa discursividade racista de hierarquizar os são-tomenses. Sei lá, a pessoa vê alguém, um colega que fez algum disparate com o qual não... também está à espera de quê? Golá, Gabon, Tonga. Das roças às ruas da capital, 40 anos depois da independência de São Tomé e Príncipe, o colonialismo está exposto, seja na arquitetura ou nos sentimentos. E esta recusa do São Tomense de trabalhar nas roças, não é que vai dar origem a 1953, ao massacre de Batepá. Foram vários locais, na Trindade, por exemplo, e depois havia uma espécie de lugar de concentração, que era a praia de Fernão Dias, para onde eram enviadas pessoas que de facto se rebelavam contra o regime. E essa espécie de campo de concentração, que não é campo de concentração, foi o local, de facto, onde houve várias pessoas que morreram por causa dos vários castigos que elas recebiam. Uma delas, a mais terrível, era esvaziar o mar. As pessoas eram obrigadas a esvaziar o mar, né? Carregar água do mar de um lado, despejar no outro, ir. E, de facto, foi uma situação assim, muito complicada aqui nas ilhas, e que vai culminar na entrada da PIDE-DGS neste ano. A PIDE entra em São Tomé em maio de 1953, face aos tumultos que houve nessa altura. Quando foi dos acontecimentos de 1953, os contratados foram utilizados para perseguir os forros. Não há novidade nenhuma, é dividir para reinar, não é? E isto acirrou a hostilidade dos forros para os contratados, porque eles foram utilizados pelos colonos, nas milícias, para reprimir os forros. Toda a minha vida ouvia-te falar de São Tomé. Acaba a faculdade e o meu pai diz: está na hora, podes ir. Vim, o meu pai mandou-me diretamente para o Príncipe, porque o meu pai não é de São Tomé, é do Príncipe. Ele queria fazer muita questão que o meu primeiro contacto com a África era mesmo o sítio onde ele nasceu, a casa da mãe dele, minha avó, e adorei. É o que me fez ficar em São Tomé e Príncipe. Minha mãe não me falava muito sobre essa altura. O meu pai falou-me mais. Nunca me vou esquecer que houve uma passagem de ano. A minha primeira passagem de ano cá foi aqui, na Praia PM. E o meu pai disse: olha, estás na Praia PM. Olha, ao lado da Praia PM havia uma piscina muito grande, que era o Clube Náutico, que era a maior piscina aqui de água salgada em São Tomé. O meu pai disse: olha, eu lembro perfeitamente numa passagem de ano em que eu tentei ir a essa passagem de ano, uma festa de passagem de ano no Clube Náutico, e não deixavam entrar os santomenses. Os santomenses, os pretos, não deixavam entrar. Epá, por isso, para mim, é
acaba por ser pai. Eu estou exatamente no mesmo sítio onde há uns anos atrás não deixava o meu pai entrar. Isto é pesado. Eu estar a sentir o local e pensar, para mim é quase um privilégio. Eu agora vou à praia ou vou a qualquer outro sítio que eu sei que os meus pais não tiveram a oportunidade de entrar ou não tiveram a oportunidade de usufruir como eles ou gostariam de ter usufruído, e agora eu digo, não, agora eu vou gozar isto por eles. Agora mando fotografias, faço uma foto e digo, olha, pá, estão a ver? Agora eu posso estar aqui. O fundamento do colonialismo era o racismo. A linha de fratura era a raça. Nós éramos a raça inferior, que precisava de ser civilizada. A violência era constante, era permanente. Veja, por exemplo, nós que éramos privilegiados e que podíamos frequentar o liceu, veja, só os conteúdos daquilo que nós aprendíamos, éramos forçados a aprender. Isso era violento. Eu, por exemplo, passei toda a minha vida, não sabia o que é isso de haver 4 estações no país, nem não tinha noção do que, a não ser dos filmes, comboios e tudo, mas eu tinha que saber as linhas férreas, todas de Portugal, onde é que nascia o Rio Minho, nasce no Montes Cantábricos, que são no centro de Espanha, passa por Melgaço, Monção, Valência, toda essa coisa nós tínhamos. Veja só, os nossos professores mandavam-nos fazer redação sobre os frutos. E os frutos que nós conhecíamos eram manga, cajamanga, mamão, abacate, jaca, ainda por cima muito bom, janona, sabe-sabe. Aqui há uma grande variedade de frutos. Mas nós, se puséssemos esses frutos, as pessoas riscavam. Tínhamos que pôr uvas, maçãs, uva, maçã, pera, coisas que nós nunca tínhamos visto. Depois, na administração, os portugueses que viessem era para mandar nos africanos. E era natural, porque era colonialismo português sobre os africanos. E na administração pública isso era bem notório. Quem estava no gás eram portugueses. Havia um outro negro, mas que certamente teria uma qualidade muito grande para atingir o topo da administração. Era muito difícil. Mas havia? Aqui em Santo não havia. A gente luta todo dia, mas não tem como, nunca sair. Quando tu plantas uma bananeira, ela nunca dá maçã. Isso quer dizer o quê? Que o colonialismo foi criado, existiu para que as sociedades hoje em dia estivessem assim, a merecer daquilo que é o eurocentrismo, daquilo que é a Europa. Se tu olhas à tua volta, é tudo colonial. Está aqui, está a ver? Isso nós reparamos, notamos ainda hoje. Vês aqui em São Tomé, por exemplo, à tua volta, ou mesmo... São poucas as coisas que nós temos aqui que são produtos nossos. Anda a ver? Roupas, sapatos, né? Não são africanos, a câmara, né? Se não forem essas tábuas que nós tivemos que tirar das nossas árvores, tudo que está aqui, mesmo a tinta que o senhor está a pintar o quadro, não somos nós que fabricamos. Durante os 500 anos que eles cá tiveram a implementar tudo o que é europeu, a religião, os costumes, whatever, muitas coisas, aqui não nos ajudou, se calhar, a preparar para uma independência total, que fazemos hoje 40 anos. Nós não vivemos numa independência total, como eu acabei de dar exemplo, nós dependemos muito. Nós só temos uma independência, se calhar, política. Nós ficamos quase que reféns de um pensamento que é muito formatado, que é muito quadrado. Fundamentalmente, o que me lembro de ouvir os meus pais, os vizinhos e as pessoas mais próximas dizerem, é que naquele tempo havia dinheiro, com pouco dinheiro se podia comprar muitas coisas na loja. Havia essa espécie de saudosismo da maneira como eram tratados
apesar de alguma agressividade do outro lado, mas por outro lado que havia coisas e que agora, pronto. Nunca concordei com essa ideia, achava que era muito injusta de ter comida, mas depois não ter liberdade. Pronto, o que é que me interessa ter comida se eu não tenho liberdade? Ainda hoje fala-se muito sobre esta altura colonial, nem que seja para dizer as coisas boas que trouxe, não é? Nem que seja para dizer que na altura colonial as ruas não estariam no estado que estão. O estado de degradação neste momento de São Tomé é triste. E há muita gente que diz, isto na altura colonial não era assim. No fundo, a memória dos homens é muito curta. Né? E era preciso, primeiro na educação, no plano educacional, era preciso que se incluíssem essas matérias e dar-lhes o devido relevo para que se discutisse com as crianças, para que elas aprendessem as suas origens e a evolução da sua terra, como é que ela se fez. Isto não é feito. Isto não é feito, ou se é feito de forma muito deficiente. O desencanto das pessoas é tanto que as pessoas relativizam os factos da história. Mas isso tem a ver com o desencanto das pessoas. O que não quer dizer que as pessoas queiram aquele tempo de volta. Uma vez tive a oportunidade de dar uma palestra no Liceu Nacional e estávamos a falar sobre a identidade africana. Eu primeiro foquei no ser santomense e fiz uma questão muito básica que era qual é a percentagem, de 0 a 100, quão eles se sentiam santomenses. E eu recebi respostas desde 10%, a 20% e a 80%, mas ninguém disse 100%. E as justificações foram várias, desde por não saberem falar a língua, que é um fato. Na altura colonial era proibido falar a nossa língua. E isso criou um estigma. E até hoje, ao contrário, por exemplo, de Cabo Verde, que eles falam crioulo em todo o lado e têm imenso orgulho, até hoje nós, os santomenses, ainda temos vergonha de falar a nossa língua e, por mais triste que seja, muitos de nós não sabemos, incluindo eu. Muito da minha cultura foi apagada. Porque eu não sei, eu sinto que nós não somos tão africanos como os africanos da África continental. Sei lá, eles são muito mais... a cultura deles é muito mais viva, é muito mais evidente. Para mim, a minha cultura é algo... Olha, é como se fosse café e leite e houvesse muito mais leite do que café sei lá, no copo. É algo assim, muito... Epá, como é que eu ia dizer? Está assim muito apagado, não se sabe bem o que é, não sabe se a puita é mesmo puita, porque a nossa puita é algo que nós criamos, que havia nas nossas raízes, ou se o calulu é algo que houve desde o início, que é muito mais africano, ou se é simplesmente uma mistura do ingrediente português, de uma dança portuguesa, de uma música portuguesa que resultou nisso. Enquanto que os meus colegas, os meus amigos da África continental, tudo que eles têm, eu sei que é deles, de raiz. Até que nascemos, toda a gente conhece até aqui. Continuamos a ser, de alguma forma, uma sociedade mais servil do que civil. É como se estivéssemos sempre à espera que alguém desenhasse o percurso do país e o nosso também. Eu acho que são marcas do colonialismo, porque durante séculos nós fazíamos, não pensávamos. Vamos pensar que estamos numa mesa de negociações. Nós temos uma dificuldade enorme em impormos perante qualquer outra pessoa que seja de raça branca, por exemplo. Ainda vemos no indivíduo de raça branca um indivíduo que tem formas de se impor a nós que não conseguimos evitar. Não é? E isto é porque ainda continuamos com estes resquícios da colonização entranhados na nossa cabeça. É um país demasiado jovem, não é? É um país em que as memórias do colonialismo não estão presentes. Isso é bom e é mau. É bom porque, na verdade, é um país que está para frente, não é? Escolhe para frente. É mau porque é um país que assimila valores que são valores coloniais, mas que não tem consciência que são valores coloniais.
programação de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana, mais um episódio da série Racismo em Português. Até lá!